como é que vocês estão, gente? Quarta-feira hoje, né? Que dia abençoado, um dia que o Senhor preparou para nos dar vitória, nos deu livramento, e por causa disso nós estamos de pé, nós estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser destruído, ela se renova todas as manhãs, e nesse dia as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a nossa vida. Por isso a gente está aqui, está feliz. E eu estou muito feliz porque hoje é quarta-feira e hoje tem programa Vidas para Cristo. Olha que lindo, gente. Vidas para Cristo, né? O Senhor quer resgatar o seu coração, quer fortalecer a sua alma, quer abrir os seus olhos, fazer algo aí extraordinário na sua vida, para que você viva com aquela vida abundante que Jesus prometeu na Bíblia, né? Uma vida em abundância, na terra também. A gente... Na presença de Deus a gente pode viver, né? Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de constância na presença do Senhor. E hoje, gente, eu tô aqui com um casal abençoado do Rio de Janeiro, que eu conheci há pouco tempo, né? A gente ladeia, né? Trabalha na obra juntos. E é uma honra receber vocês aqui, Pastor Ronaldo, Pastora Priscila. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastora, né, pelo convite. Aqui estamos para poder nos debruçar da palavra de Deus, né? E sei que vai ser um momento maravilhoso, um momento abençoado e proveitoso nesta noite. Eu quero também agradecer, a gente é uma alegria muito grande estar aqui, né? Algo diferente, né? Algo novo. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pela amizade, e queremos que o Senhor falará com cada um de nós e com aqueles que estão assistindo no nome de Jesus. Amém. Fica conosco, gente, até o fim. Esse casal é uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aí ao coração de vocês. Vamos orar para que, se você tem alguma causa aí agora, fala com o Senhor, apresenta a Ele as suas causas. A Bíblia diz, apresenta as suas razões para que eu as possa justificar. Então apresenta aí a sua vida, as suas causas, seus impossíveis, porque Deus é Deus que pode fazer, realizar, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao teu nome. O Senhor é bom, é fiel, o Senhor é tremendo, meu Pai. Que seria da nossa vida sem a sua presença? Eu te louvo, especialmente nessa noite, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. O Senhor, Pai, nos fortalece, alegra a nossa alma, está presente em tudo, anda conosco, Pai. Não nos deixa desamparados. O Senhor é tudo, Pai, que nós temos nessa vida, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela tua presença maravilhosa, Senhor. Abençoa o programa deste dia. Aqui, Senhor, tudo é para ti, Pai, a honra, a glória, o louvor, Pai. Nós queremos, Senhor, Deus, entregar a ti, Senhor, as nossas vozes, que o Senhor possa usar esse casal abençoado que está aqui, Pai, o pastor Ronaldo, a pastora Priscila, poderosamente nessa noite. Abençoa a vida deles, abençoa, Senhor, a família, a saúde, o ministério, todas as áreas, Pai, que o Senhor continue conduzindo a vida deles, usando para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Cada um que está conosco, que seja, meu Pai, fortalecido, edificado, curado, Senhor. Quem sou eu para ensinar o Senhor, Pai? Faz o que te apraz. O Senhor sabe o que cada um precisa. Conecta vidas conosco agora, Pai, para que eles possam receber a porção dessa noite para a vida deles. Assim é a nossa oração. Derruba todos os impedimentos, todas as barreiras, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Gente, fica à vontade. Estou feliz de vocês estarem aqui. Que bênção, né? Que deu certo. E deixa Deus usar vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero, mais uma vez agradecer a Deus, a pastora, pela oportunidade de podermos estarmos aqui neste momento para falar não de nós, mas da palavra do Senhor. E quero ler aqui uma palavra que o Senhor vem colocando ao meu coração desde o princípio do ano, e eu tenho lido várias vezes, meditado, e agora nós estamos com essa palavra na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus Missões. Então eu quero ler em Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3, que nos diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum
de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Amém? Aleluia. É um texto bastante conhecido, né? Que sabemos aqui que é uma lição que esse livro nos traz sobre a vida de Daniel, ao qual tem, né, o título, seu nome. Então eu fiquei meditando, né? Lá no Rio nós tivemos a campanha de Daniel, que são 21 dias direto, de 5 às 6 da manhã, é só para os guerreiros, né? E o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. Aqui, o livro de Daniel, ele nos mostra, né, e nos dá uma grande lição do que ser um jovem, um homem de oração. Daniel, né, ele mais lá na frente, nos capítulos, né, que vão, né, vir após o capítulo 1, diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Mas se você parar para ver e entender, ele já orava, porque ele já servia o Senhor. Antes deles e os seus amigos, né, serem levados para a Babilônia, eles já serviam o Senhor, já conheciam a Deus, porque a palavra não diz, mas é o que ela, entre linhas, ela vai nos dar esse entendimento. Porque se ele não conhecesse a Deus, se ele não servisse a Deus, como é que ele ia propor no seu coração, né, a não se contaminar com o manjar do rei? Então não tinha como. E aí o Senhor deu uma estratégia para ele, né, e junto com seus amigos, né, que era Ananias, Misael e Azarias, ao qual depois foram trocados os nomes. Então ele propôs a não se contaminar com aquelas iguarias. E por sinal foi de muita relevância, né, na vida deles. E eu estava meditando nessa palavra, e quando se passou os 10 dias, ele fez aquele experimento, né? Ele não era definitivo, então ele queria primeiro experimentar, se desse resultado, e é óbvio que deu, né? A palavra nos diz isso, né? Para que assim eles continuassem, porque eram 3 anos eles estudando para que pudessem adentrar a presença do rei. Então, ou seja, 3 anos, imagine 3 anos, eles comendo das iguarias do rei, bebendo vinho. Gente, eles não iam chegar a lugar algum, não ia conseguir alcançar o conhecimento, né, o qual Deus deu para eles. Então eles fez durante 10 dias aquele experimento, e aí aquele homem que estava ali sobre, né, eles estavam sobre a custódia ali daquele homem, e aí eles conseguiram provar para ele, porque Deus ali interveio para que eles pudessem, né, ser achado graça neles diante daquele homem, né, para que mudasse ali. E interessante que no final dos 10 dias a palavra nos relata que eles estavam melhores do que os outros jovens. E eu acredito, pastora Cristiane, que eles, aquele homem, quando cortou as iguarias do rei para o restante, ele arrumou um problema,
Por quê? Aqueles homens já estavam se acostumando, né, a comer das iguarias do rei, a beber o vinho do rei, os manjares do rei. Então ele arrumou um problema. Mas como aqueles homens, né, estavam sobre o domínio ali, então eu creio que não teve muito problema, né? Imagina você tirar uma porção de alguém que já está acostumado e dar uma coisa que ele não está acostumado, é muito difícil. Mas aí Deus interveio através de Daniel e seus amigos, e ele viu que era o melhor a fazer. E no final daqueles 3 anos, né, quando eles adentraram a presença do rei, né, o rei achou graça neles. Por quê? Porque o Senhor havia dado, né, condição para eles, né? E aí nós vemos aqui através da palavra toda a trajetória, todo o contexto aqui, né? E nos capítulos seguintes, Deus usou eles tremendamente. Passaram pela fornalha, passaram pela cova dos leões, e o Senhor sempre esteve com eles. E quando assim eles adentraram na presença do rei, né, o rei ficou encantado. Por quê? Porque foi achado neles, né, inteligência, sabedoria, e a Daniel o Senhor ele deu algo mais, né, de interpretações, né, ali como vai lá na frente, né, vai nos contar, né, que ele interpretou, né, ele falou o sonho e interpretou o sonho do rei. Aleluia. Então é uma história em que devemos nos debruçar, a história de Daniel, o livro de Daniel, porque diz que é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então assim, é um livro difícil, tanto que no capítulo 10, se você não tiver a revelação do Senhor, dos 21 dias de Daniel, fica meio, difícil de se entender, como assim lá na frente, o livro de Apocalipse, né, que eu amo quando um pregador ele vem pregar, né, e fala de Apocalipse. Nossa, eu amo, e é raro, né? O pastor, tivemos há pouco tempo um pastor lá na igreja, e ele falou, né, sobre o Apocalipse. Ele mesmo falou que tem pessoas que têm medo, e eu acho que tem mesmo, porque se não tiver revelação, assim como no livro de Daniel, você não consegue alcançar, né, o objetivo da palavra que aqui está contida. Então, né, ela nos traz assim, nas entrelinhas, né, no livro de Daniel, muita coisa rica que precisamos aplicar nos dias de hoje, né? Principalmente o jovem, o livro de Daniel começa com ele jovem, Daniel, né, Misael, né, Azarias, né, e Abidnego, né, no caso trocou, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o nome mais comum que a gente ouve falar, né, mas o nome era Ananias, Misael e Azarias. Então assim, jovens, né, que foram levados para uma cidade ao qual eles não queriam estar, certamente, mas porque o propósito do Senhor tinha que acontecer, o nome do Senhor tinha que ser exaltado. E se a gente for ver mais na frente também, quando o Daniel é colocado na cova dos leões, o rei, ele não dormiu. Por quê? O rei já sabia que Daniel servia a um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus que opera milagres, que muda decreto, que muda a história. E quando o rei chega lá na cova lá, e que pergunta com o coração atônito, né, aflito, né, e Daniel fala: vive, ó rei, o Senhor achou graça em mim, os leões não me tocaram. E isso é muito lindo, porque é muito forte, porque Deus faz o homem, né, o rei, reconhecer que ele diante de Deus ele não é nada. E nós precisamos exaltar esse Deus Todo-Poderoso diante da sociedade, em qualquer lugar que o Senhor nos coloca. Porque você pode estar na faculdade, você pode estar num trabalho muito bom, mas aquela faculdade, o trabalho, ele não pode mudar a sua essência. Foi o que aconteceu aqui, não foi mudada a essência de Daniel e seus companheiros.
Eles foram levados, exilado para a Babilônia, mas não mudou. A essência interior deles não foram mudada pelas circunstâncias. E eles também não ficaram de mimimi, porque foram levados para um lugar em qual eles não queriam estar. Então eles simplesmente colocaram ali a obra de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, e Deus assim o exaltou, né, os quatro sobremaneira poderosamente. O que Deus ele quer fazer nas nossas vidas hoje? Ele quer nos exaltar, mas basta que venhamos nos colocar na posição, nos colocar na brecha, né, para que o Senhor ele possa fazer, né? Assim foi lá na reconstituição do muro, pegando um ganchinho aqui, né, de Neemias. Pastora Priscila vai falar de Neemias. Eles se colocaram na brecha e reconstituíram ou reconstruíram os muros. E é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos nos comportar diante das adversidades, continuando servindo a um Deus vivo, poderoso, sabendo que Ele pode todas as coisas, fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Essa é a palavra que eu quero deixar. Daniel capítulo 1. Se Deus te colocar, se a vida te colocar em um lugar que você não queira estar, confie no Deus Todo-Poderoso, porque o nome dele vai ser exaltado, decreto vai ser mudado, né? Situações serão mudadas e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Só comentando rapidinho aqui, né, que eu amo falar de Daniel, Neemias também, meu Deus, são referências, né? Então a gente gosta de falar e gosta de ouvir também, né, sobre Daniel. Então eu acho muito interessante que assim, a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas não perderam assim, tipo assim, o temor a Deus. A verdade é essa, até dentro das igrejas, né, as pessoas perderam o temor. E então assim, se no meio cristão elas não têm temor, imagina quando elas saem desse meio. Então assim, eu acho interessante nessa palavra, né, que o pastor trouxe, que Daniel ele foi para um lugar totalmente assim, ele podia ter sido outra pessoa, ele podia ter, né, ele e os amigos dele, ele podia ter decidido, né, comer dos manjares, viver aquela vida e amém. Mas ele era um homem de Deus. Então assim, quando a gente realmente, é o que eu falo da raiz, né, quando a gente realmente tem raiz em Deus, nada vai nos corromper. Né? Eu sempre falo lá, eu tenho 2 filhas, eu sempre falo com elas, vocês têm que influenciar, não ser influenciadas. Não é fácil, porque você enfrenta rejeição, você enfrenta falação de pessoas, né? Que quer aparecer, não sei o quê, mas eles foram lá e influenciaram. Eu tenho certeza que, não fala a Bíblia assim, mas eu tenho certeza que até no meio lá da Babilônia, os jovens que conviveram com eles ficavam impactados com a diferença que eles faziam, né? Ficavam impactados com a diferença só deles não quererem se misturar, deles quererem ser fiéis a Deus. Então vale a pena ser fiel, né? Vale a pena perseverar na presença. Tanto eles influenciaram, porque o que a pastora falou, né, que com certeza pessoas que estavam ali, jovens que estavam ali com eles, né, e que se orgulharam disso, foram com eles. Mas a Bíblia nos relata que teve aqueles que maquinaram o mal contra eles, que não gostaram. Sim. E hoje nós vivemos isso também, porque eles estavam fazendo a diferença naquele reino, né? Então, o último versículo do capítulo 1 diz: e Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, lá com seus quase 80 e tantos anos, ele ainda estava lá no reino, sendo destaque ali, sendo o homem de Deus, né? Buscando ali ao Senhor sempre, e foi o que foi na história, né, de Israel e da Babilônia também, né? Glória a Deus, é tremendo, né? A gente não vê essa variação, né? Porque tem pessoas que você conhece e aí você vê super crente, daqui a pouco, crente que fala assim, né? Servo e tal. Daqui a pouco, qualquer coisinha já abalou, já mudou, já não é mais a mesma pessoa. Qualquer local que vai. Qualquer local, qualquer conversa.
E isso é muito comum. E eu acho bonito, como, né, o pastor acabou de falar, até 80 anos, ou seja, ele foi constante na vida. Porque ele tinha raiz. Então, muito fala sobre isso também, a raiz, né? Ele estava firmado em Deus mesmo. Ele sabia quem ele era, quem era o Deus dele, ele sabia quem ele estava servindo. E faz muita diferença isso. Tem muita gente servindo a Deus, nem conhece a Deus direito. Porque não se aprofunda, porque não busca, porque, enfim, ele orava 3 vezes ao dia, né? Ele tinha uma vida com Deus. E tem gente que serve a Deus, não sabe do que Deus é capaz, né? Então, enfim, eu acredito assim, sabe, que quanto mais a gente se aprofunda e sabe quem é realmente Deus e o que Ele faz, quem Ele é, o que Ele já fez, mais firmes a gente consegue ficar. A raiz é você saber, não, eu sei quem é o meu Deus e, né, igual esses dias eu ouvi, uma pessoa falou para mim assim, a vida é injusta, né, por causa de uma situação. Eu falei assim, não, a vida não é injusta. Deus, Ele é soberano. Ele sabe o que Ele faz. A gente nunca vai entender os pensamentos, a mente do Senhor, mas Ele é soberano. Então, assim, o que eu quero dizer é que quanto mais a gente conhece a Deus, como Ele faz, apesar da gente não entender a mente do Senhor, né, mas saber como Ele trabalha, tudo, mais a gente consegue ser firme no momento desse aqui, de uma circunstância avessa à nossa vida, né? Tipo assim, totalmente contrário. Ele foi para um lugar lá totalmente oposto do que ele vivia. Então, assim, por que ele conseguiu ser fiel? Porque ele sabia quem ele era, quem Deus era, tinha confiança, ele tinha raiz no Senhor, né? Glória a Deus, que palavra tremenda, né? Abençoada. Amém. Eu vou estar lendo aqui, para completar, né? Em Neemias, a palavra que o Senhor também me deu. A palavra está aqui em Neemias, o capítulo 2, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse, bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Eronias, o Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo, que é isto que fazes? Que queres receber-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meu esposo estava falando sobre Daniel, né? E Daniel e seus amigos eram homens, né, de excelência. A Bíblia diz que ele era um homem de sabedoria, né, um jovem de sabedoria. Eles foram escolhidos por serem diferentes. Então eles foram escolhidos para ser exilados, foram para a Babilônia. Mas a palavra vai dizer que em Neemias, ele era o copeiro do rei, estava trabalhando, né, ali como copeiro do rei, alguém de confiança. E Neemias ali trabalhando, ele vê seu amigo Hanani passando, e ele vai perguntar como está Israel, como está o povo que não fora exilado, o povo que ficou, como está Jerusalém, como está a cidade, o sepulcro dos meus pais. E a palavra que Hanani dá a ele diz, olha, Jerusalém está em miséria, Jerusalém está em ruína, está em pobreza. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ao ouvir essa notícia, Neemias se entristece, Neemias chora, Neemias se lamenta, e Neemias ele vai clamar ao Senhor. Neemias começa a orar. A palavra diz que Neemias ele estava sempre em oração, estava sempre buscando ao Senhor. E ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar, e ele vai fazer um jejum ao Senhor. E aqui muito interessante porque o povo que não foi exilado, o povo que ficou em Jerusalém, eram os mais pobres. Foram as mulheres, era alguém que tinha alguma deficiência, alguém que não tinha nenhum valor para o inimigo, para o adversário. Então ele deixou alguns ali em Jerusalém, no meio da destruição, no meio das ruínas. Mas a palavra diz que alguém que não está em Jerusalém, alguém que está lá no palácio, alguém que está servindo ao rei, alguém que é de confiança, ele ouve
que aquele povo, que era o povo dele, está em ruína. Esse alguém, ele vai tomar uma decisão, ele vai se posicionar diante da notícia que ele recebe. Ele entende, não, eu estou aqui, mas o meu povo, alguém que eu amo, a minha nação, Jerusalém, o povo está lá em ruína, o povo está com problema. Então ele vai começar a orar, começar a buscar por aquele povo ao qual era desprezado, a qual não tinha nenhum valor. O próprio adversário não queria, não tinha valor. Mas Neemias vem como uma voz de esperança. E o que eu quero dizer para nós nessa noite, Neemias, ele significa consolador. E Jesus diz na sua palavra que ele deixaria o Espírito Santo consolador. Há uma esperança para nós, que nós não estaremos sozinhos. Nós teríamos o Espírito Santo conosco, alguém que iria nos ajudar. E Neemias, ele se levanta, se posiciona para ajudar aquele povo que está em destruição, em ruína, em pobreza e em miséria. E nós vemos que muitas das vezes as pessoas olham, deixa para lá, tá assim mesmo, não quero saber, eu estou bem, quero saber não, tá lá, tá no vício porque quer, tá fazendo tal situação porque quer, tá vivendo em miséria porque quer. Não, Neemias, ele olha e vai dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me posicionar. A primeira posição dele é a oração e jejum. Então Deus está falando comigo e contigo nessa noite, que diante da notícia que chega até você, pode ser de um ente querido, pode ser de um amigo, de uma família, de alguém, alguma notícia chegou até você, uma notícia que não é favorável, já está em destruição, está em ruína, está cada vez piorando. O Senhor fala, ora, jejua, busca por essa vida, se posicione diante do mundo espiritual por essa vida, porque foi o que ele fez, ele se posicionou diante do mundo espiritual. Ele começou a orar, e quando ele vai de encontro ali ao rei, que ele trabalhava no palácio como copeiro, confiança ali, e quando ele vai, a palavra vai dizer que o rei vai olhar para ele, vai ver que ele está entristecido, alguma coisa não está bem em Neemias. E ele olha, vê aquela situação e vai perguntar a Neemias o que está acontecendo. E Neemias, ele vai dizer para ele, olha, o meu povo está em ruína, está em miséria, está em destruição. Seus muros foram derribados. E a palavra antes disso, lá em Neemias, a oração dele é uma oração de confissão. Ele vai pedir perdão ao Senhor por ele, pelo povo. Ele vai pedir auxílio ao Senhor. E quando ele está diante do rei, o rei pergunta a ele, então o que você quer que eu faça? Ele vai orar de novo. Eu acho interessante que Neemias, ele não faz nada por impulso. Aí Deus fala isso com a gente, não faz nada por impulso não. Busca a minha presença, busca em mim a resposta que você precisa. E ele foi orar e depois ele vai dizer para o rei, olha, o meu povo está em miséria, o meu povo está em destruição. Eu te peço cartas, para que eu vá além das fronteiras, para que eu passe além das províncias, para que eu possa entrar e chegar até a Jerusalém. Ele pede que o Senhor libere acessos. Oh, aleluia. O Senhor nessa noite está falando conosco, que a oração que você fizer vai liberar acessos para você passar. A oração vai te direcionar, vai liberar o caminho para você conseguir entrar, para você conseguir chegar lá no foco do problema. Ele sabia que estava em miséria, estava em destruição, e ele precisava chegar lá. Ele não podia chegar lá de peito aberto. Ele não podia abandonar tudo, largar tudo. Não, eu vou lá agora, eu vou fazer, eu preciso resolver isso. Não quero saber, o palácio está aqui, o rei pode colocar outro no meu lugar. Não, ele orou, pediu autorização ao Senhor. E que Deus fala, né, hoje para nós, peça uma autorização. Você viu que está ruim, você sabe da situação, mas ore ao Senhor. Busque essa direção em Deus, né? E Deus faz isso. E Deus comove o coração daquele rei. Porque o rei poderia muito bem dizer, não, deixa isso para lá. Você está aqui. Eu não tenho nada a ver com esse povo que está lá, não. Esses que estão lá não é ninguém de valor. É alguém desprezado. Não, deixa aquilo lá. Você pode continuar aqui trabalhando para mim. Muda essa cara, né? Poderia muito bem dizer, né? Muda essa cara, que o teu trabalho aqui é esse.
não tem nada a ver, vira a página, deixa isso para lá. Não, eu vejo aqui que o próprio Deus, ele comove o coração daquele rei. Que ele libera cartas, ele libera para que ele vá. Né? E aqui o rei também, ele simboliza o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Quando você ora, você pede, ele libera para você. Né? Ele libera o acesso para você passar, para você ir, e ele vai. E quando ele vai, aqui onde nós lemos, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele ainda não anuncia o que ele vai fazer lá. E eu falei, Senhor, isso é muito interessante, porque Deus, ele vai te dando estratégias. O Senhor vai te direcionando passo a passo. É um dia de cada vez. Entendeu? É um passo a passo. Ele vai pedir ao Senhor, o Senhor direciona ele, ele vai, quando ele chega naquele lugar, ele começa a rodear a cidade, ele começa a vasculhar, ele começa a ver como realmente está a situação. E a palavra diz que ele se levanta à noite e faz isso, e não revela para aqueles que estão junto com ele o que ele estava fazendo. O que ele foi fazer ali? Ele só chama alguns para ir junto com ele, mas ele não fala qual é o propósito, né? Então Deus também fala de segredos, né? Precisamos ter segredos com ele, né? E não você pode ter amigos, né, que vai te ajudar em oração, vai estar ali perto de você, mas tem coisas em propósito que você precisa ter segredo. Você não precisa sair abrindo a boca, né? Sair falando para A, B ou C, não. Tem que ter segredo também com o Senhor. E ele vai. Quando ele chega ali naquela situação, ele vê realmente está em ruína. Antes ele só ouvia, você sabia de ouvir falar, né? Agora os olhos dele vê. Não, realmente está tudo destruído. Realmente está em ruínas. Então agora eu vou chamar o povo. Eu vou chamar aqueles que possam me ajudar. Eu vou levantar homens para trabalhar comigo. Então ele vai chamar aqueles que estão ali e vai falar, olha, o povo está em desprezo, o povo está em ruína, os muros estão caindo, está em terrível miséria. E nós precisamos nos levantar, reconstruir aqueles muros. E a Bíblia diz que ele é essa palavra que ele anima aqueles homens, e aqueles homens eles começam a dizer, não, nós vamos. Nós estamos contigo, vamos edificar esse muro. Mas isso tudo porque houve um trajeto, né? Um momento de oração, um momento de busca. E aí sim ele conseguiu aliados para trabalhar com ele nessa situação, nesse propósito. Então você vê que ele entra nessa situação com esse propósito de reconstruir os muros, né? Os muros que estavam destruídos, muros destruídos, vai falar sobre brechas, né? Vai falar sobre espaços, que você está dando espaço para o outro entrar. Se não tem muro, qualquer um pode entrar. Se não tem muro, não tem dono, né? Então Jerusalém precisava ter o seu muro levantado, representando, não, aqui tem um dono, aqui tem um povo. E ele vai, quando Jeremias ora, quando Neemias ora, né, ele vai logo clamar e ele vai lembrar o Senhor, Senhor, ó, esse povo aí é teu, o povo que você resgatou. Então a nossa oração tem que ser sempre essa, pedir perdão ao Senhor, confessar e falar, Senhor, eu não posso não é meu esse povo aí é teu, me ajuda, faz alguma coisa. Ele vai lembrar o Senhor, olha, esse povo que tu resgatou, esse povo que tu tirou do Egito, esse povo que o Senhor libertou, é esse povo que é teu, eu preciso ajudar. Eles levantaram aqueles muros, eles reconstruíram. E a Bíblia diz que começa a levantar os opositores da obra, né? Porque alguém se posicionou. Enquanto o povo de Jerusalém era visto como fracassados, era visto como humilhados ou próprio, vergonha, ninguém queria saber. Mas quando alguém coloca um ponto de esperança, acabou. Logo os adversários se levantam. Então o Senhor quer falar conosco nessa noite, através dessa palavra também de Neemias, né? Falou sobre Daniel. Daniel era alguém que já tinha algo de excelência, mas Neemias não. Neemias, ele já foi para o escalão mais baixo, né? Por aqueles que realmente estavam muito necessitados e precisavam de ajuda. E o Senhor está falando conosco que Ele vai te levantar para ajudar alguém.
O Senhor vai te levantar para ajudar. Você precisa se posicionar. Tem muitos muros que precisam ser reedificados. E vai ser através da sua vida. Os opositores vão se levantar. Os opositores, né? A palavra diz que Tobias, Gesem, Sambalate, eles se levantam, né? E diz, isso aí é fogo de palha, isso aí, qualquer raposinha vai quebrar esse muro, daqui a pouco está tudo caído. E quando eles veem que o povo está animado, está trabalhando mesmo na obra, o povo está unido, então eles começam a fazer alguma coisa. Não, esse povo que era um fracassado, está se unindo. Esse povo, que era um povo que estava decaído, está se levantando. A gente não pode deixar isso acontecer. Então eles começam ali a zombar, a afrontar, a escarnecer, a falar palavras, né, de zombaria, de deboche, querendo desfazer daquilo que Neemias estava fazendo, né? Desfazer da obra qual estava sendo levantada. Os muros estavam sendo construídos. E era sempre levantado ali palavras para trazer medo àquele povo, temor. Mas a todo tempo Neemias vinha, orava ao Senhor. Você vai ver na palavra do Senhor, toda vez que os adversários se levantavam, Neemias não ia bater boca. Neemias não ia lá tirar satisfação. Neemias ia orar ao Senhor. E quando ele orava ao Senhor, era mais, quando ele levantava daquela oração, era mais uma estratégia a qual o Senhor dava a Neemias. E nós vemos capítulo 3, ali as portas são colocadas no local, né, são levantadas aquelas portas. No capítulo 4 você vai ver que o muro já está pelo meio. E a palavra declara que já não havia nenhuma brecha. Oh, aleluia. Porque o povo se uniu, o povo se ajuntou para trabalhar. E já não havia nenhuma brecha. Então os adversários, eles começam a se levantar contra Neemias, contra o povo. Trazer palavras, querer se infiltrar no meio do povo. A palavra diz que ele quer colocar confusão no meio do povo, quer botar discórdia, atemorizar, colocar medo. Mas Neemias estava ali sempre trazendo uma palavra para o povo: ânimo, não desfaleça as vossas mãos. Estava sempre dizendo: o trabalho, vamos trabalhar. E no capítulo 4, quando eles se levantam, a estratégia que Neemias tem é: a partir de agora vocês vão trabalhar, mas uma mão vocês vão trabalhar com a espada e a outra mão com ferramentas de trabalho. Porque estão se levantando, estão querendo minar, estão querendo entrar. Então a palavra diz que ele manda colocar guardas em todas as portas, ele manda cercar a uma segurança. E o Senhor fala que é necessário você cercar, é necessário ser levantado uma segurança, rodear a cidade, para que nada venha entrar, para que as raposinhas não venham penetrar, para que o adversário não venha penetrar. É necessário colocar portas, é necessário colocar guardas, alguém em vigia. Então é necessário você estar em vigilância a todo tempo, porque aquela vigilância era dia e noite, era a todo tempo. Não era apenas um momento, não, porque eles estavam fazendo uma grande obra e eles precisavam levantar aquele muro, trazer dignidade novamente ao povo de Israel, povo de Jerusalém, trazer para eles uma nova alegria, uma nova esperança. E ali foi levantado assim, né? E nós vemos no capítulo 6 o adversário se levantando novamente, e começa a querer infiltrar-se ali no meio do povo, e a palavra vai dizer que muitos ali dos trabalhadores estavam cansados, Cristo. Hoje nós ouvimos, né, até mesmo na consagração, né, falando sobre o cansaço, né? E realmente isso acontece, né? Você está trabalhando na obra, você pode ser um pai de família, uma mãe de família, alguém, um líder, alguém, uma direção do seu lar. Uma hora você cansa, né? Uma hora o teu corpo pede ajuda, né? Não é sempre que você vai estar 100%. A Bíblia vai falar que aqueles que começaram a trabalhar no muro se sentiram muito cansados, porque era muito entulho para jogar fora.
E eu falei, Senhor, que palavra tremenda. Porque aqueles que foram chamados para levantar muro também tem que ter disposição para lançar fora o entulho, para lançar fora a sujeira, para arrancar, né, para arrancar aquilo que está demais, aquilo que está atrapalhando. Porque não tinha como só levantar e deixar a sujeira. Deixar ali, né? A Bíblia vai falar da porta do monturo, que era a porta do lixo, onde saíam os lixos. Então eles precisavam disso, mas eles vão começar a se sentir cansados. Estavam trabalhando, começaram a se sentir cansados. Aí o adversário, olha, não, peraí, eles estão cansados. Vamos entrar no meio deles. Vamos fazer alguma coisa, que agora esse é o momento do cansaço. E o Senhor fala muito isso com a gente, né? Fica ligado, porque no momento do teu cansaço é onde o adversário vai querer entrar, vai querer fazer gracinha. Então é necessário você estar em vigilância, em busca ao Senhor, em oração, né? Cansar, todo mundo cansa, né? Ninguém é super-homem, super-mulher, né? Mulher Maravilha, né? Cansar a gente cansa, mas é preciso estar no Senhor. E Neemias estava sempre trazendo essa confiança para eles. Olha, o nosso Deus temível e terrível nos fará nos livrar do nosso adversário, né? Ele sempre estava falando isso. E o adversário veio. Quando o adversário veio, ele viu que não tinha como entrar, porque os planos dele foram frustrados. A própria palavra do Senhor diz que Deus frustrou os planos do adversário. Aleluia. O Senhor vai frustrar os planos dos nossos adversários. A palavra do Senhor declara que por um caminho ele veio, mas por 7 ele sairá. Ele pode achar que vai encontrar, né, no meio da sua fraqueza algum espaço para entrar, mas o Senhor nessa noite está dizendo para nós: se anima, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Neemias anima aquele povo, levanta aquele povo novamente, e ele vai falar: ó, agora é espada na mão, né? Espada na mão, e colocando aí as suas armas de guerra. E agora eu preciso de um líder de cada família, porque não é apenas por Jerusalém, é pelas famílias. E o Senhor fala isso conosco, né? Você precisa também aprender a guerrear pela tua família, pela tua casa, pelos seus, porque por enquanto eles estavam guerreando pelo todo, mas naquele momento ali foi levantado por famílias para estar guardando a cada porta, a cada entrada. Então é necessário fazer isso. E nós vemos que, já para encerrar, Neemias, ele começa ali aquele trabalho, os adversários sempre se levantando, né, querendo que ele pare aquela obra, e eles começam a mandar mensageiros. Olha, desce até aqui, a gente precisa falar contigo. E Neemias, um homem de Deus, né, um homem ligado, ele vai dizer: olha, estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Eu não posso descer para atender o meu adversário. Oh, aleluia. Você não pode descer para atender as afrontas do teu inimigo. Ele vai afrontar, ele vai zombar, vai dizer que você não vai conseguir, vai te chamar de fraco. Olha, de novo vai tentar. E o Senhor está falando: não desce ao nível do teu inimigo. Amém. Você não pode parar, porque você está fazendo uma grande obra. E o adversário, ele é interessante que Neemias, o povo, né, eles são atacados em várias áreas, em muitas áreas da vida deles. E uma das áreas que eu achei também muito interessante, voltando aqui para o meio cristão também, que ele vai falar, ele vai orar ao Senhor também nesse mesmo capítulo 6, e vai orar ao Senhor, vai entregar ao Senhor os seus adversários, e ele vai entregar também ao Senhor uma profetisa, chamada Noedias, que também se levantou contra. Então o Senhor está falando: olha, entrega tudo na mão do Senhor. Não é para você debater, não é para você questionar, não é para você murmurar, né? Porque muitas das vezes a gente quer murmurar, quer falar contra Deus, é uma desobediência, né? Murmuração, e a gente quer falar contra Deus. Meu Deus, eu estou fazendo a tua obra.
Meu Deus, eu não estou fazendo nada de qualquer maneira, eu estou fazendo o melhor, eu estou tapando as brechas, eu estou levantando o muro. Por que esse adversário se levanta contra mim? E ainda se levanta, até mesmo profetiza. Isso quer dizer o quê? Alguém do próprio meio, né? Se levantando também. Mas o Senhor, Ele entrega tudo na mão do Senhor. Você não vê Ele indo lá debater, não. Ele entrega tudo na mão do Senhor. Ele ora ao Senhor e continua a fazer a sua obra. Continua a trabalhar na reconstrução daqueles muros. E a palavra do Senhor declara que em 52 dias aqueles muros foram levantados. Algo assim inesperado, né? É algo surpresa, né? Porque não é um diâmetro muito pequeno Jerusalém, né? Você já foi lá, né? Nosso sonho é ir lá, né? Em Jerusalém. Eu creio que nós vamos conseguir isso em nome de Jesus. Mas não era algo, uma mureta, né? De um muro de uma casa, não. Era toda a cidade. E eles conseguiram, né, pela união, pela força, a confiança em Deus, a palavra de ânimo, né, que Neemias estava dando ali para eles, né, para o povo, né, ele era um líder que encorajava, né, a todo tempo, ele estava encorajando ao povo e a buscar a presença do Senhor e confiar no Deus a qual tinha escolhido, porque eles eram povo de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, porque ele fala, são teus. Nós somos do Senhor. Nós não somos jogados no vento, não. Nós temos um dono. Nós temos um Deus, um proprietário. Alguém que trabalha ao nosso favor. Alguém que cuida de nós. Alguém que age pela nossa vida. E Neemias, ele teve essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de propósito com o Senhor. Construiu aqueles muros em 52 dias. E nós vemos que Neemias, né, como eu já falei no início, significa consolador, lembrando ao Espírito Santo, né? E nós também temos o nosso Senhor Jesus, né? Agora nós não temos o Neemias, né? Mas nós temos Jesus, que está todo o tempo nos encorajando, né? Nos ajudando, nos levantando, nos sustentando. E foi pago, né, Cris, um alto preço na cruz do Calvário, né? Não foi para que eu e você pudéssemos ficar aí chorando, mendigando, né, olhando para baixo, de cabeça baixa, não. O preço foi pago, foi um alto preço para que pudéssemos andar de cabeça erguida, porque somos dele. Nós temos um dono, nós temos um Deus maravilhoso, né? O príncipe da paz, aquele que cuida, né? Aquele que zela por nós em todo tempo, em todo momento. Então essa palavra, né, de esperança, né, que nós queremos deixar, né, para aqueles que estão longe, né, da presença do Senhor, ainda há esperança. Porque o povo estava longe, estava lá em miséria e destruição. Mas tinha uma esperança para eles. Eu quero dizer que ainda há uma esperança para aqueles que buscam, que precisam do Senhor. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que te possa levar a Jesus. Então que nessa noite você possa decidir por isso, por esse Jesus, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele é um Pai presente, que está sempre nos amparando. E você que já está na presença do Senhor, possa estar em oração, em busca, em vigilância, reconstruindo os muros. Eu não sei qual é a área da sua vida que pode estar alguma coisa aí quebrada, né? Alguma coisa aí embaraçada, abalou o muro, né? Tem situações da nossa vida que acaba abalando, né? Mas o Senhor está chamando para você reconstruir esse muro. Caiu, né? O muro caiu, né? Como diz lá no Rio de Janeiro, a casa caiu. Não tem mais jeito, não tem solução. Não, para o Senhor tem solução. Aleluia. A última palavra é do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Segura firme essa palavra. Busque a presença do Senhor a todo tempo. Sempre em oração, em jejum, em súplica. Porque Ele tem mais para fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque Ele é Deus. E operando o Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida, ninguém poderá impedir. O adversário pode se levantar com calúnia, com afronta, com falácias,
mas o nosso Deus é maior. É Ele quem nos justifica, é Ele quem cuida de nós e é Ele que zela por nós. Então essa palavra, né, de reflexão que nós queremos deixar para toda a igreja, né, os irmãos que estão nos ouvindo, né, aqueles que estão aí atentos aí online, nós queremos deixar essa palavra, que Deus, Ele frustra os planos do inimigo. Você precisa estar em oração, buscando a face do Senhor, que tu verás grandes coisas que Ele vai fazer a favor da sua vida. Algo inédito, assim como foi com Neemias, algo inédito, um muro ser reconstruído em 52 dias. Essa é a palavra que eu tenho para deixar em nome de Jesus. Oh, glória. Que bênção, gente. Essa palavra é tremenda, poderosa. Neemias, eu acho interessante que Neemias podia ter ficado no conforto, né? E como a Priscila falou aqui no início, mas ele se compadeceu. E às vezes o Senhor nos chama, às vezes não, Ele sempre nos chama para nos compadecer de pessoas, de situações, de circunstâncias, para que a gente possa... Porque hoje a gente ouviu algo que, né, eu me lembrei aqui agora, na tarde com Deus. O Senhor não derramou azeite na nossa vida para nós mesmos. O azeite que Ele derrama na minha vida, na sua vida, na vida dos pastores, é para que você transborde na vida de alguém. Então, Neemias tinha azeite. Neemias tinha presença, Neemias tinha comunhão, Neemias tinha tudo isso. Então, me lembrei dessa palavra, né? Então, Neemias fez o quê? Ele não podia ficar calado depois de ouvir aquilo. Isso. Quem tem a presença de Deus não consegue ficar quieto, calado, vendo ou ouvindo algo desestruturador, assim, né? Destruidor. Não consegue. A pessoa tem que fazer alguma coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, gente, ele é meio inquieto. Porque não consegue ver algo e saber que Deus quer usar e fica parado. Não existe isso. Se está assim é porque está acomodado, está na zona de conforto. E deixa eu te falar, Deus vai te tirar dessa zona de conforto. Deus vai mexer para que você possa se mover. Porque a gente não foi salvo, não foi transformado, não foi resgatado para nós ficarmos no palácio o tempo todo. A gente até fica no palácio, Ele até nos coloca em palácio. Colocou José, colocou Daniel, né? Colocou também, Esther, colocou Neemias. Mas tem horas que Ele fala, agora sai daí que eu quero te usar. Vai consagrar, né? Você lembrou da Esther? Vai jejuar, vai pagar o preço, vai fazer alguma coisa, vai renunciar, Daniel, vai pelejar, Neemias, faz alguma coisa, né? Não dá para ficar. Então Deus até nos coloca em posicionamentos, em posições, mas quando Ele chama, nós precisamos ouvir, né? A voz do Espírito Santo e falar, eis-me aqui, Senhor. Porque essa é a diferença, né? O eis-me aqui. Neemias entendeu. Você não vê na Bíblia Deus falando assim, Neemias, vai lá. Isso. Não vê, não está escrito. Está escrito aqui, Neemias 1, que alguém foi lá, deu a notícia para ele, e ele se compadeceu, e ele se entristeceu, e ele chorou, e ele orou, e ele buscou a Deus, ele fez alguma coisa. Mas não fala assim. Alguém mandou, né? Deus falando, Neemias, vai lá. Não. Mas ele, como homem de Deus, né? Como um servo, cheio da presença, ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado. Então é tremendo, né? A palavra sobre Neemias a gente vê que só teve resultado porque houve um esforço, só teve resultado porque houve uma vontade de fazer, a vontade. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas, a gente conversa com muita gente, aconselha também, e tem pessoas que falam assim, não vai dar certo, então nem tenta. Nem tenta, nem sai da cadeira e vai fazer alguma coisa. Então, assim, se você não tentar, você já é um derrotado. Porque a gente precisa tentar. Vai errar, vai falhar? Vai, às vezes vai. Mas quando você ora, busca, a chance de falhar é menor. Porque Deus vai dar direção, vai dar estratégia. Você vê, né? Como você falou, Ele não saiu falando para todo mundo. Vamos lá. Não. Ele guardou e há um momento, né? Há um momento de calar, há um momento de falar. E ele soube o momento de... Agora deixa eu expor aqui a situação e expor os planos que estão no meu coração, né? Como líder. E primeiro ele analisou e depois ele soube. Então, assim, tudo isso é ensinamento para a nossa vida. E o que eu acho muito interessante nessa palavra aqui, né? Não vou repetir o que a Priscila falou, mas não tem como, gente. Eu acho incrível que quando você não está fazendo nada... Ninguém se levanta. Olha, sério, agora falando sério, olhando nos seus olhos, você que está assistindo aí a gente. Se nada estiver acontecendo na sua vida, não tem levante, não tem perseguição, ninguém implicou com você, tem alguma coisa errada. Você deve estar deixando de fazer algo que Deus mandou.
Porque, olha, por certo, um servo de Deus, uma mulher e um homem de Deus, quando ele se levanta, quando ele se posiciona, quando ele faz o que tem que ser feito, direcionado pelo Senhor, começa a vir perseguição, levante, calúnia e tudo mais. Aí vem coisas piores às vezes. Não tem como, o inimigo fica furioso. E ele levanta pessoas que estão o quê? Que não querem fazer nada. Pessoas que, às vezes, estão... O ruim que eu acho disso tudo é que aqui eram inimigos de verdade, mas tem horas que são pessoas que estão ao nosso redor. De perto. Porque não dói, irmão, não dói quando é de longe. Você faz assim, sacode a poeira e fala. Mas quando é de perto, machuca, né? Às vezes da família, da parentela, às vezes da própria meio de convivência cristã também, enfim, vizinhança. Quando é gente que você confia, ama, gosta, aí você... E acontece. Então eu acho interessante, Neemias, para mim, é uma mensagem que isso aqui é muito forte, essa parte da... Porque se você for ler o capítulo todo, e a pastora Priscila descreveu bem isso, né? São vários momentos de perseguição e são vários tipos de perseguição. Não é só uma coisa e parou, não. O inimigo, ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa lhe destruir, tragar. Então ele tenta de todas as formas possíveis para parar um homem ou uma mulher de Deus. Então, se você está assistindo essa mensagem agora e você... Né, como ela falou, do cansaço, veio o desânimo, você está se sentindo sem força para prosseguir, né? Começa a buscar, porque com certeza o inimigo se aproveita dessa situação. E aí, irmão, vem tanta coisa para você se distrair, porque o que eu vejo também é a pior coisa que derruba crente hoje, derruba que eu digo assim, não é nem de sair da presença, mas é de ficar frio mesmo e parar de fazer a obra, é a distração. A pessoa se distrai, o inimigo, entendeu? E aí não foca. E quando a gente não foca, não chega no resultado. Então tem que focar, né? Focar onde? Focar no céu, gente. Focar no reino de Deus. É levar os nossos olhos para os montes, saber que é do Senhor que vem nosso socorro. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E, guerrear, prosseguir. O que é para eu fazer? Ele tinha no coração, como eu falei, não está escrito, Deus mandou você fazer. Mas ele teve no coração que o Senhor falou com ele, no coração dele, e ele fez. E ele concluiu e deu certo. Porque quando a gente coloca a mão no arado com foco, com determinação, com vontade, com direcionamento de Deus, vai dar certo. Pode não dar na primeira vez, pode dar alguns intempéries aí no meio, né? Mas vai dar certo, gente, porque o maior interessado em dar certo é o Senhor, né? Então a gente às vezes prega para pessoas, né? Ministra, assim, igual vocês ministraram palavras maravilhosas, e as pessoas que estão ouvindo muitas vezes estão se sentindo assim, não sabem o que fazer. Como é que eu faço? Porque assim, o levante está enorme. Quanto maior o levante, gente, maior a vitória. Eu sei que parece frase combinada, né? Parece essas frasezinhas de efeito, mas não é. É real. Quanto maior o levante, maior é a vitória de Deus. Porque não se levanta contra nós. Às vezes a gente pensa, está se levantando contra mim. Não, está se levantando contra o Deus que está conosco. Né? Ou seja, não é... aí ele falou, aqui onde você leu, né? No Neemias 2. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Ou seja, não sou eu. Não é minha mão. Ele vai fazer. E nós, os seus servos, nos levantaremos. Ou seja, Deus vai fazer você prosperar, mas tem que se levantar. Tem que edificar. Tem gente que quer tudo do Senhor de braços cruzados e tipo assim, eis-me aqui, Senhor, mas cruza o braço e eu quero ver a nós, né? Não, aqui está dizendo muito claro, Deus dos céus vai nos fazer prosperar e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ou seja, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Sim. Qual que é o propósito da sua vida, né? O que Deus te chamou para fazer? Mediante tudo que você ouviu aqui sobre Daniel, sobre Neemias, né? Foi falado sobre outras pessoas também. A gente falou, né? Esther, José. Tudo assim. Se você for pensar, são histórias diferentes, mas tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo é a mesma coisa que acontece com a gente. São servos de Deus como eu e você. O que Deus colocou no seu coração para fazer e você não está fazendo? Você que está escutando. O que o Senhor colocou no seu coração que você não está fazendo? Por que você não está fazendo? Por medo? Por levante? Porque vão falar? Gente, a pior coisa que tem é você se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Porque, olha, de verdade, elas vão falar de qualquer jeito. Fazendo ou não fazendo. Fazendo ou não fazendo, você vai estar na boca do povo. Do povo que não quer nada com Deus, né? Então faça.
Faça, bota a mão no arado, trabalha para Jesus, vale a pena. Cumpre né? o propósito, né? Cumpra o seu propósito, é isso. Vai dar certo. A guerra é invisível. Né? Daniel, ele, com seus amigos, teve uma guerra invisível, assim como, né, Neemias. Mas eles entenderam o chamado e entenderam o propósito. Sim. Então, se nós entendermos o propósito, nós vamos avançar. Pode vir quem for, da onde vier a seta, o dardo, o Senhor ele vai nos blindar. O Senhor vai nos guardar e nós vamos seguir em frente e vamos ser vencedor. Mas eu preciso entender o propósito, né? Então, Neemias entendeu qual era o propósito dele. Deus estava chamando ele para aquela situação ali. Ele se compadeceu do povo. Ele se compadeceu do povo, né? Daniel também entendeu o propósito. Senão, não prosperaria naqueles reinos que prosperou. Não é. Neemias também não ia. Deus não ia fazer com que Neemias, se ele ficasse parado, ficasse, ó céus, ó vida. Não, ele entendeu, e aí o rei achou graça nele, e ele foi, e o rei liberou ele, e ele foi. Exatamente. Né? E muitas das vezes a gente quer ser liberado de algumas coisas, mas como é que vamos ser liberados se a gente não quer fazer nada? Então o povo precisa... Portas abertas. Que é portas abertas, mas se a gente está parado. Parado, nós seremos alvos fáceis. Mas em movimento não. Mas vou me movimentar como? Você vai orando, jejuando, meditando na palavra, buscando a face de Deus, né? Perguntando ao Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu devo fazer? Me orienta. E aí o Espírito Santo, o Consolador, ele vai orientar. Porque Deus, aonde o nome do Senhor precisa ser exaltado, o Senhor ele vai te colocar lá. Vai fazer com que através de você o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Né? Aprendi de um tempo para cá e tenho entendido isso. Não é sobre mim, não é sobre a pastora Priscila, não é sobre a pastora Cristiana, é sobre Deus. É sobre Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, que é o que padeceu, que foi esmurrado, surrado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então é sobre Ele. Quando a gente entende que é sobre Ele, aí nós vamos ver a coisa por uma outra ótica, uma outra visão, que é a espiritual, é óbvio, e aí nós vamos avançar e vamos crescer. Que tremendo. Que bênção, gente. Ai, gente, já está acabando, né? Está caminhando para o fim. Ai, que dó. É assim, acaba muito rápido o programa, né, gente? Eu falo, meu Deus, a gente vem aqui, parece que 1 hora, mas 1 hora passa... Parece que é 5 minutos. É muito rápido, mas foi muito forte, muito edificante. E aí eu queria falar com vocês, né? Se você pudesse... Tipo assim, já falaram, super, né? Super explicativo, mas se você pudesse, em 1 minutinho, assim, tipo, resumir o que você falou, qual é o conselho maior que você deixaria, você, Priscila, para o pessoal? E depois o pastor, assim, em poucas palavras mesmo. Tipo assim, se você fosse resumir tudo que a gente falou aqui na sua concepção, na sua visão, qual é a mensagem que você deixaria para quem acabou de entrar, por exemplo? A mensagem que eu deixo é: se posiciona. Isso. Diante de qualquer situação, da notícia ruim, da notícia boa, se posicione, ore ao Senhor, busque a sua presença, porque Ele tem mais para fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. Tremendo. E pastor, qual a palavra você deixaria? Não precisa ser uma palavra, né? Mas se posicione foi uma palavra forte. Mas qual a mensagem você deixaria, assim, né? Para quem está ouvindo, chegou agora, e resumindo tudo que a gente falou, na sua visão. Bom, eu indico e falo, não retroceda. Siga adiante, porque o Senhor é contigo. Olhe para trás apenas para ver o que o Senhor, da onde você estava, da onde o Senhor te tirou, aonde você está e aonde Ele pode te levar. Essa é a palavra que eu deixo. Não retroceda. Eita glória, gente. É completo, né? Posiciona e não retroceda. Louvado seja Deus. E aí a gente tem que encerrar mesmo. Eu vou pedir para um dos de vocês dois orarem. E você que está assistindo, não esquece de mandar. Essa palavra falou seu coração. Tem gente assistindo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, né? As pessoas comentando também. Se falou seu coração, manda para alguém. Manda para alguém, para sua família, algum amigo que você lembrou. Lembrou de alguém ouvindo essa mensagem? Porque você pode transformar a vida dessa pessoa através de uma palavra. Você sabia disso? Uma palavra tem o poder de levantar uma pessoa
do chão, do buraco. Então manda essa palavra para alguém, para que ela possa se alimentar disso aí que você se alimentou. Amém? Nós vamos orar e vamos encerrar aqui o programa já. Infelizmente, né? Muito rápido, gente, mas fiquei muito feliz mesmo de vocês virem, né? Participarem. A gente está sempre conectado ali. Eu sempre falo, né? Vamos lá um dia e deu certo. Que bom, né? Que bom, foi muito bom. Nós aqui viu? agradecemos. Muito obrigada. Vamos orar, né? Depois quero fazer uns agradecimentos, né? Vamos orar. Amém. Pai bendito, Pai maravilhoso, Deus, a Ti, Senhor, nessa noite queremos agradecer, porque Tu és bom, Senhor. Obrigado, ó Pai amado, porque eu creio que essa palavra abriu, Senhor Deus amado, o mundo espiritual e alguém foi alcançado. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor trabalhe sobre essas vidas que nos ouviram, que haja salvação, que haja libertação, que haja encontro verdadeiro contigo, que Tu possa cuidar de cada um, Senhor, nessa noite, e que eles possam se posicionar diante de Ti e não retroceder, não olhar para trás, que eles possam avançar com Cristo. É que eu te peço, meu Senhor, que eles possam continuar renunciando, como Daniel renunciou, às coisas deste mundo, às coisas da carne, às vontades dessa vida, e que eles possam ser homens, ó Pai, de oração, como Daniel foi e como Neemias também foi. Nós te pedimos, ó Pai, cuida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por essa palavra, pela vida da tua filha, Pai amado, pastora Cristiane, que este lugar, Senhor, este canal, seja canal de bênção, Senhor, para que vidas possam ser alcançadas pelo poder que há em Ti. Continua a trabalhar, Senhor, que nós te pedimos nessa noite, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade, né, que o Senhor nos deu. Nós somos do Rio de Janeiro, estamos morando agora aqui em São José dos Campos, tem apenas 6 meses. Então eu quero mandar um abraço, né, para o meu povo do Rio de Janeiro, né, minha mãe, minhas enteadas, toda a nossa família, a nossa igreja ali do Rio de Janeiro, né, a qual fui ali desde meus 13 anos de idade, minha pastora Angélica Melo, toda a comunidade evangélica Vinho Novo, os nossos intercessores, né, todos os irmãos, missionária Beth, missionária Tamires, todo mundo que nos ama, está nos ouvindo, aqueles que gostam de nós, que intercede por nós. Queremos também agradecer ao Senhor por esse tempo aqui em São José, né, os amigos que nós estamos fazendo, a vida da Laudiceia, seu esposo, né, como eu cheguei aqui e falei, tem sido bênçãos para nós, pastora Michele, pastora Cristiane, né, sempre com um abraço, um carinho, né, toda a igreja, né, de Assembleia de Deus de Missão, que tem nos acolhido. Então, nós queremos agradecer ao Senhor, os amigos de São José, os primos também aqui de São José, tem que falar, né, que nós chegamos aqui através deles, né, a nossa prima Josilene, nosso primo Ronald, os amigos que nós fizemos ali no CTA, todos que estão aqui conosco, né, os amigos de perto e de longe. Nós queremos mandar um abraço, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também quero agradecer a Deus, a pastora Cristiane, né, por esse espaço, e confesso que nós, assim, não imaginávamos que o Senhor iria fazer isso conosco, né? Talvez para muitos seja uma coisa comum, né? Mas para nós é uma coisa grandiosa, né? E falar da palavra de Deus é muito bom, né? Sempre muito bom, né? Então não tem preço aquele que se predispõe para falar da palavra do Senhor. Então agradeço aí a nossa família, né? A nossa igreja lá do Rio, o qual, né, saímos para vir para cá, né? Estamos aqui na Assembleia de Deus Missão, né? Amém. Os pastores aqui, pastor André, pastora Nayane, todo o corpo ministerial, aqueles que têm nos abraçado aí com carinho, com simpatia, sorriso. Isso é muito importante. Agradecer os amigos que aqui estamos fazendo, que o Senhor tem colocado, né, em nosso caminho. Então isso é muito bacana, isso é muito legal para quem, né, chega numa cidade recente, 6 meses. Então muito obrigado, né, aos amigos, né, que temos feito, como a pastora Priscila falou ali no CTA, os Carlos, a Gate, Alex, Maiara, Léo, Tabata, Tamires, Leandro,
é bênção. Esqueceu alguém? Né? É Perdoa, bênção. esqueceu alguém, Perdoa, gente. Fernandão, né, sua esposa, perdoa se a gente esquece, que a mente é assim, de vez em quando fala. Então, agradecido a Deus por essa rica e imensa oportunidade de poder estarmos aqui falando da palavra do Senhor, sendo canal de bênção para suas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu que agradeço também, gente. Foi uma honra, viu? Uma alegria ter vocês aqui. Vocês são uma bênção. A gente se conhece há pouco tempo, né? 6 meses já é muito rápido, né? Que eles estão aqui. Mas está sempre abertas as portas, viu? Quando quiser voltar, vamos marcar outras vezes, viu? E estamos juntos lá, quarta-feira, toda quarta-feira estamos juntos. E é isso aí, gente. E nós vamos encerrar. Você que ficou aqui até agora, nós agradecemos muito, né? O Senhor é bom, é fiel. O Senhor falou, foi tremendo. Continua acompanhando conosco toda semana, né? Eu estou aqui, né, com convidados. Semana que vem vai estar aqui o pastor Jefferson e a Nery, cantora. Uma bênção também. Então acompanhe conosco, continua aí, né? Estamos aqui nessa peleja, nessa obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau.